Quero chamar mais uma vez aqui o Fabiano Zanzin, CEO do IBGE, Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança. Ele vai falar sobre liderança, sobre gerenciamento neste novo cenário. Que responsabilidade! Eu acho que esse é um dos temas mais delicados, Fabiano. A gente vai falar de gente. É isso aí. Gente, não é simples, mas é a minha paixão, né? Já há mais de 14 anos eu trabalho só com isso, desenvolvimento de pessoas, de líderes dentro do varejo, dentro da indústria. E sabe, Débora, existe um certo equívoco, né? Nós, né, empresários, temos a tendência de colocar muita força, muita energia no produto, na estratégia, na tecnologia, no processo, no fluxo. E, às vezes, a gente acaba passando despercebido que o resultado vem de gente. E aí, o que você me diz? É fácil lidar com gente? Não é fácil? Qual que é a tua percepção? Já me ajuda aí, já deixa a bola aqui que eu entro falando. O que é incrível desse tema, falei gente, né? Claro, a gente está falando, esse evento inteiro é sobre gente, né? Afinal de contas, o consumidor é uma pessoa, ele tem desejo, ele tem emoções, ele tem necessidade de interação, de relacionamento. Inclusive, a Feira existe para isso, para gerar relacionamento, gerar negócio. Mas quando a gente fala de trabalhar estrategicamente com gente, aí a conversa é outra, Fabiano. E eu creio que você vai falar disso, né? Trabalhar de uma forma estratégica com pessoas, trabalhar a mentalidade para esse novo cenário. A liderança que tem a missão de influenciar e fazer o resultado chegar através das pessoas. É com você, viu? É com você agora. Deixa comigo, obrigado. Já volto a conversar aqui mais à frente. Bom, pessoal, eu fiz questão de preparar um material prático para que você, se você é um líder, se você é um gerente, se você é um diretor de uma empresa, se você é um diretor comercial, é um representante, você possa colocar conceitos práticos já hoje, amanhã, dentro do seu negócio, tá? O que eu vou tratar aqui, vou falar sobre gerenciamento e liderança. Então, a primeira pergunta é a seguinte: existe diferença sobre gerenciamento e liderança, Fabiano? Não é a mesma coisa? Gerenciamento e liderança? Não, são coisas distintas. Eu vou falar, então, sobre qual que é a diferença entre ser um gerente ou ser um líder. Será que você é um gerente ou será que você é um líder? Eu estava dizendo aqui que resultado não vem de tecnologia, resultado não vem de processo, resultado não vem da sua estratégia, resultado vem das pessoas que fazem parte do seu negócio, que estão à sua volta e que vai ajudar você a tirar a sua estratégia do papel. A Débora bem colocou, eu estou fazendo um conjunto de lives aqui, né, a convite da IES, né, dentro da Arena, e na segunda-feira eu já falei sobre a revolução do varejo e o mundo digital, essa dobradinha do físico com o digital. Também falei sobre, na segunda-feira, o mundo, né, o mercado varejo pré e pós-pandemia, na terça-feira, e hoje eu estou falando sobre gerenciamento e sobre liderança dentro do varejo. Nós terminamos na sexta-feira falando sobre como implantar uma cultura de indicadores e como tirar as metas do papel de maneira efetiva, de maneira mais simples, de maneira mais fácil, ok? Bom, e para você que está assistindo todas essas lives, você sobe aí a hashtag ArenaIES, só colocar nos comentários ArenaIES, né? E a hashtag Jornada do Varejo, para que nós possamos te identificar. E se você participou de todas as lives, de todos os dias, você vai ganhar uma masterclass comigo, com o meu time, que vai acontecer na próxima semana, e nós vamos te convidar para participar. Vai ser uma imersão, uma masterclass. O que é uma masterclass, Fabiana? É uma aula fechada para alguns convidados, onde lá dentro a gente vai trabalhar algumas ferramentas, algumas técnicas e alguns conceitos, ok? E nós vamos efetivamente avançar, e você vai poder, inclusive, tirar dúvidas, você vai, inclusive, poder trabalhar algumas questões específicas do seu negócio, a gente vai poder mentorar você. Tudo bem? Bom, vamos para frente, então. Eu vou compartilhar aqui o meu slide. Eu quero que você, que está anotando, né, pegue a sua cola, porque você vai efetivamente poder colocar conceitos práticos para funcionar dentro do seu negócio, ok? Gerenciamento e liderança no varejo. Bom,
Uma coisa muito importante que nós precisamos compreender é, Fabiano, qual que é a diferença de ser um líder e qual é a diferença de ser um gerente? Eu vou explicar para você, tem duas grandes diferenças. Nas vezes anteriores, isso aconteceu hoje, na live do pessoal do Pão de Açúcar, na live do próprio Mercado Livre, né? Ontem também, com o pessoal da Via Varejo, com o pessoal da V4, todo mundo falou uma coisa, o cliente ele quer ser tratado como gente, e por mais que ele possa estar tendo uma experiência digital, ele ainda quer se relacionar com pessoas. Com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, não é diferente. Tá? Nós precisamos compreender que nós temos alguns desafios dentro do varejo. O primeiro deles é o conflito, ou a diferença de mentalidade entre as gerações que nós gerenciamos. Você tem aí dentro do seu varejo, por exemplo, um vendedor, um gerente, um atendente, o pessoal de logística. Você tem aquelas pessoas que são de uma geração mais antiga, seja essa geração X ou um boomer, e você tem também os novos profissionais da geração Z, da geração Y, já no mercado de trabalho aí praticamente chegando. E você precisa entender que a forma de pensar, a forma de se comprometer é totalmente diferente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender, qual que é a diferença, Fabiana, entre gerenciar e liderar? Gerenciar está diretamente ligado ao seu controle, à sua supervisão. Supervisiona, quando você controla, quando você metrifica, você está gerenciando. Fazer uma análise de um relatório, você está gerenciando. Tomar uma decisão estratégica, você está gerenciando. Toda a equipe precisa de gerenciamento. Quando falta gerenciamento, qual é a consequência disso no ambiente da equipe? A equipe começa a se degladiar. Ok? Então, o gerenciamento está diretamente ligado com a questão técnica. E a liderança? A liderança tem a ver com provocar o engajamento, provocar a motivação, é o ato de você inspirar, né? Instigar as pessoas, é o ato de você desenvolver as pessoas, quando você tem a visão de quem você vai promover ou não, quando você tem a visão analítica acerca de quem tem potencial ou não, as pessoas elas querem seguir o líder. As pessoas, uma coisa muito importante que você precisa compreender é o seguinte, que a sua equipe não vai comprar a ideia do seu projeto se primeiro ela não comprar a você. E para isso, as pessoas vão ter que confiar na sua liderança. Então, qual que é a diferença entre ser um gerente e ser um líder? O gerente é aquele que monitora, que controla, é aquele que administra, é aquele que supervisiona, está ligado às questões técnicas. E o líder é aquele que inspira, que motiva, é aquele que delega, é aquele que desenvolve outras pessoas, ok? Quem desenvolve uma equipe é o líder, não é o gerente. O gerente, ele monitora. Nem todo gerente é um líder. E nem todo líder é um gerente. Agora, o mundo ideal é que todo líder tenha competências e habilidades de gerenciamento. E o ideal é que todo gerente tenha habilidade e competências de líder. Por exemplo, quem tem a área de liderança bem desenvolvida, mas não tem o gerenciamento desenvolvido, você vai perceber equipes onde tem um ambiente bacana para trabalhar, as pessoas gostam de fazer parte daquela equipe, as pessoas gostam de seguir aquele líder, só que você vai ver que falta controle, às vezes aquela equipe está sempre não cumprindo prazos, ela tem uma performance muitas vezes baixa porque falta supervisão. Já um gerente que falta liderança, você vai perceber que a equipe ela é bem controlada, ela é bem disciplinada, tem números, né? Só que não é gostoso de fazer parte daquela equipe. Por quê? Porque falta liderança, falta a inspiração do líder. Então, sempre que eu vou falar sobre gerenciamento e liderança, eu começo separando, né? Diferenciando qual é realmente o atributo, qual que é a diferença entre gerenciar e liderar. É bem diferente. Tá? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para você que está assistindo, você é mais gerente ou é mais líder? Ou você já conseguiu equilibrar esses dois atributos e está jogando com as duas pernas, com a direita e com a canhota aí, né? Gerenciando e liderando, ok? Quando você desenvolve atributos de liderança e de gerenciamento, você está a um passo de se tornar um craque e construir uma equipe de alta performance. E as pessoas acreditam, eu já vi muita gente dizendo o seguinte, né? Fabiano, perguntando, o que é uma equipe de alta performance que a gente sempre vê aí nos folders, nos treinamentos? O que é uma equipe de alta performance?
Uma equipe de alta performance é uma equipe que se completa. Uma equipe de alta performance não é pura e simplesmente uma equipe que bate todas as metas. Uma equipe de alta performance é uma equipe que conhece os seus pontos fortes e conhece também os seus pontos fracos. Um membro supre a necessidade do outro. Existe uma competição saudável, mas existe também muita cumplicidade. E quem vai construir esta equipe é um líder. É aí que está a grande diferença. Fabiano, vamos lá. Então, eu já entendi que gerenciamento é diferente de liderança. Ok, eu preciso ter características e ter atributos de gerente. Gerente é quem... Eu sempre faço a seguinte analogia. O gerente é o cara que gosta do Excel. É o cara que gosta de controle, de planilha, de supervisão. E o líder? O líder é o cara que gosta do PowerPoint. É aquele que vende a ideia, vende a missão, vende a visão. O líder, ele está sempre mostrando para a equipe qual é a direção. Ele diz, é para lá que nós vamos. E aí, gente, vocês querem vir comigo? Ele está sempre vendendo o seu projeto, a sua ideia, como um sonho para a equipe e ajudando a equipe a sonhar esse sonho. Agora, para você liderar, as pessoas precisam confiar em você. Para você gerenciar, as pessoas só precisam saber qual é o teu cargo. Agora, para liderar, as pessoas precisam confiar em você e elas precisam ter o desejo de trabalhar com você. É muito mais profundo, porque envolve mudança de comportamento. E mais do que isso, envolve caráter. Olha só que coisa interessante. As pessoas, elas querem fazer parte da equipe de um líder, que eu costumo dizer que ele precisa ter os 3 Cs da liderança a seu favor. Fabiano, para que eu possa ser um líder, quais são os atributos que eu tenho que ter a meu favor? Os 3 Cs. Qual é o primeiro C? O C de caráter. As pessoas querem seguir, elas querem trabalhar, elas querem fazer parte da equipe cujo líder tem um caráter inquestionável. Ok? Segundo C, é o C da competência. As pessoas querem seguir, as pessoas querem ser influenciadas, as pessoas querem fazer parte de um time onde o líder tem competência, sabe o que está falando. Elas querem aprender, elas querem se desenvolver. Ok? Terceiro C é o C da coerência. O que é essa coerência? Aquilo que você fala como líder é aquilo que você vive como líder. Não é aquele papo de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso está falido em liderança. Não existe isso. Ok? O que faz as pessoas querer fazer parte de uma empresa? O que faz as pessoas querer fazer parte de uma organização? O ambiente. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o teu negócio, a tua liderança, o teu gerenciamento, ele cativa, ele conquista as pessoas ao ponto delas quererem sonhar com o teu negócio? Então elas vão querer fazer parte do teu time. As pessoas não vão trabalhar, as pessoas não vão ficar em um ambiente onde esse ambiente é tóxico, onde elas não sabem se elas podem sonhar. Isso é o tal do sentimento de pertença. O que é o sentimento de pertença? As pessoas têm que sentir que elas pertencem àquele projeto. Elas desejam sonhar com o teu sonho. Se a tua equipe não sonha, o Rubens do GTA disse o seguinte agora há pouco na live, né? Tem vendedor dentro do varejo que ele não é vendedor, ele está vendedor. Qual é a diferença de ser e de estar? Quem está vendedor, por exemplo, ele está ali porque ele não encontrou nada melhor. Né? Tinha uma vaga de vendedor, ele falou assim, ok, vai essa mesmo. Ele precisava do emprego, e ele está ali, mas ele não é apaixonado por aquilo. Já uma pessoa que ela é, né? Ela não está, ela é do verbo ser, do verbo eu quero ser. O que acontece? Essa pessoa, ela é apaixonada por aquilo que ela faz. Ninguém faz com excelência, ninguém faz com maestria aquilo que não é apaixonado. Então, quando um vendedor, um profissional de vendas, eu estou dando exemplo de profissional de vendas, mas pode ser a pessoa da logística, pode ser a pessoa que trabalha com marketing, pode ser a pessoa que trabalha com números, ou seja, a pessoa tem que ser apaixonada por aquilo que ela faz. Então, uma das habilidades do líder é saber identificar se a sua equipe está... Eu chamo isso de a lei da especialidade. A pergunta que você, como líder, como gestor, tem que fazer é se a tua equipe, se os membros da sua equipe estão jogando nas posições que eles têm habilidades naturais para jogar. Eu costumo dizer o seguinte, é muito mais fácil uma pessoa performar se ela está trabalhando com aquilo que ela gosta.
E a visão, ok? É do líder para identificar isso. Então, quando você tem uma pessoa numa posição que ela gosta daquilo que ela faz, ou ela tem uma predisposição natural para fazer aquilo, os resultados vão acontecer com muito mais facilidade. E, então o que eu faço, Fabiano, com um vendedor que eu percebi que ele não gosta de venda? Eu dispenso ele? Não, de repente ele gosta de números, de repente ele é uma boa, talvez ele pode ser a pessoa certa na função errada. O que é a pessoa certa na função errada? É a pessoa certa para a empresa, porque ela tem caráter, ela tem equilíbrio, né? Ela tem os valores da equipe, porém, ela está na função errada. Eu lembro muito de uma teoria do Jack Welch, que foi considerado o executivo do século, que faleceu no ano passado, se eu não me engano. Ele foi o cara o CEO que revolucionou a história da General Electric. Ele tem uma teoria muito famosa, que depois, lá na frente, foi evoluindo e virou o Nine Box, que aí é de RH, sabe o que eu estou falando? Ele diz o seguinte, ele diz assim, existem 4 tipos de colaboradores, 4 tipos de funcionários dentro da minha empresa, ou dentro de uma empresa. Desses 4 tipos, 2 eu dispenso, eu não seguro na minha equipe. E 2, eu vou fazer de tudo para retê-lo dentro da minha equipe. Quem são esses 4 tipos? Primeiro tipo são aquelas pessoas que têm os valores da empresa, têm caráter, pactuam dos valores, são comprometidos com os valores, com a missão e com a visão da empresa, têm o DNA do time, porém não entregam os resultados. Segundo tipo, é a pessoa que não tem os valores, não pactua da missão, da visão, não tem o DNA da empresa, ok? Porém, bate todas as metas, entrega todos os resultados. Existe um terceiro, aqueles que têm os valores, têm o DNA da empresa e entregam os resultados. E tem um quarto tipo, que é aquele que não tem os valores e não entrega os resultados. Pergunta para você que está assistindo essa live. Quais desses 4 aí você mandaria embora, dispensaria da sua equipe, e quais você reteria? O Jack Welch falou, 2 eu dispenso e 2 eu seguro. Normalmente, vamos lá, vamos por exclusão. O funcionário que tem os valores e que tem o DNA da equipe e que entrega as metas, você quer, correto? Beleza, então isso você vai segurar. O funcionário ou colaborador que não tem os valores e que não entrega as metas, você não quer, correto? Salvo engano, não é possível. Então tá, esse a gente tira fora. Sobram 2. Os que têm os valores, mas não entregam, e os que não têm os valores, mas entregam. Muito bem, o Jack Welch diz o seguinte, que ele vai segurar aquele que tem os valores, mas que não bate meta. Por quê? Porque ele não está batendo meta, porque talvez falta desenvolvimento. Ou ele é a pessoa certa na função errada. Esse aqui dá para investir dinheiro e tempo desenvolvendo. Agora, o que não tem os valores, que não tem o DNA, mas que entrega as metas, esse tem um problema de caráter. Ele te entrega as metas, porém as atitudes que ele tem dentro do teu ambiente de trabalho, dentro da tua equipe, são corrosivas, são tóxicas. E lá na frente, ele vai te custar caro. Por que ele vai te custar caro? Porque ele vai te dar trabalho. As pessoas vão sair da equipe por causa dele. As pessoas vão se ressentir por causa dele. Ele é aquela pessoa que vai te trair lá na frente, ele vai montar uma empresa concorrente da sua, ele vai te dar trabalho. Então, muitas empresas se tornam reféns desse tipo de pessoa em função dos resultados que essas pessoas acabam entregando para elas. E aí, Fabiano? Poxa, mas esse negócio de gerenciamento e liderança é um desafio. Sim, só que é aqui que está o pulo do gato. Se você tem uma equipe forte, uma equipe comprometida, se você tem uma equipe que é de alta performance, você tem um negócio forte. Eu gosto muito de uma frase que é de um autor americano, cujo eu tive o privilégio de trabalhar com o instituto dele aqui na América Latina, que é o John Maxwell. E ele diz assim, até você se tornar um líder, até você se tornar uma pessoa numa posição de destaque, o teu sucesso depende única e exclusivamente de você. Vou repetir, até você se tornar um líder, você dependia apenas de você. Pense aí quando você trabalhava sozinho, você não tinha um negócio, ainda não estava numa posição de destaque, até você ser promovido, você abrir um negócio, o teu sucesso dependia do teu talento, da tua competência, da tua habilidade.
A partir do momento que você abre uma empresa, assume um cargo, assume um departamento e agora você lidera outras pessoas, o teu sucesso não depende mais somente de você. O teu sucesso agora depende da sua equipe. E a sua equipe depende da tua capacidade de liderança e de gerenciamento. E a sua liderança depende se você tem caráter, se você tem competência e se você tem coerência. E o teu gerenciamento depende se você tem o chá do gerenciamento, que é o conhecimento necessário, a habilidade necessária e a atitude necessária. Faz sentido isso? Bom, então eu quero entregar aqui um conjunto de conceitos para vocês vocês possam efetivamente entender qual é o nível que a sua equipe se encontra. Qual é o nível que a tua equipe se encontra nesse exato momento? Principalmente porque nós estamos vivendo um momento de transição, nós estamos vivendo um momento de evolução, nós estamos vivendo um momento de revolução, onde muita coisa nova está acontecendo e a sua equipe ela está sendo esticada. O que é ser esticado? O pessoal do IES, aqui todo o time, Fabrício, que não aparece aqui, né, na frente das câmeras, mas que trabalhou muito para que tudo isso aqui acontecesse, né? O Erison, todo o time, toda a diretoria, todo o time da IES, todo o time de marketing da IES, porque é o seguinte, pessoal, quem aparece aqui na frente das câmeras, né? É o Fabiano, é a Débora, são os convidados, são os palestrantes, mas é o seguinte, para que isso aconteça, um time, né? Eu não vou falar nomes aqui porque vou com certeza esquecer de muita gente, mas tem toda uma equipe, tem todo um time trabalhando, o time de marketing da IES, né? O time de desenvolvimento, de tecnologia da informação, tá? Financeiro, contabilidade, o time do comercial, todo o time da IES teve que se reinventar para colocar essa feira virtual online no ar em tempo recorde. O que significa isso? Para que esse produto que vocês estão vivenciando aqui acontecesse, o time da IES teve que desenvolver rapidamente ferramentas, competências, habilidades e atitudes que eles nunca tiveram. Faz sentido isso? Então, você que é um varejista, você que é um industrial, você que é um líder, você que é um diretor que está assistindo essa live, deixa eu te falar uma coisa. A tua equipe não vai atingir resultados novos com comportamentos antigos. A tua equipe não vai atingir resultados novos com conhecimentos antigos. Parece jargão, só que é exatamente nisso que todo mundo erra. Eu vejo todos os dias dentro das empresas, os gestores errando nesse ponto, querendo atingir resultado novo com competência antiga e vencida. O que nós fazemos aqui no Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança? Nós levamos um modelo de cultura de gestão baseado em métodos ágeis, em inovações, ok? O que ocorre? Todas as vezes que a gente entra com um modelo de gestão novo, implantando indicadores de desempenho, implantando comitês de gestão, implantando cascateamento de metas, de planos de ações, métodos ágeis, OKRs, sempre tem a turma da resistência. E acredite, não é pouco. Eu tenho até número para você. Todas as vezes que você tenta trazer inovação para dentro do teu negócio, seja essa inovação tecnológica, de postura, de comportamento, você vai vivenciar um negócio que nós chamamos de a lei do 20-60-20. 20% das pessoas vão virar para você e falar assim, opa, chefe, legal, gostei. Agora nós estamos no caminho certo. 20%. 60% vai olhar para você e falar assim, sei não, hein? Será que isso não é mais um fogo de palha? Será que isso aí não é mais uma metodologia? Não estou pagando para ver. E 20% não só não vai comprar a ideia, como vai jogar contra. Faz sentido? Olha só 20% vai comprar a ideia de cara. Só 20% aceita a mudança. Então, nesse momento, o que o varejo brasileiro está vivenciando? Varejo brasileiro, vírgula. Varejo mundial. O que todo mundo está vivenciando? Mudança. E todas as vezes que ocorre mudança de mercado, mudança na regra do jogo, mudança de estratégia, mudança de dinâmica, mudança de software, mudança de líder, todo tipo de mudança provoca uma reação na sua equipe. Nós chamamos isso fases do grupo. Tá? Existem 5 fases. A primeira fase é o caos. A segunda fase é o estranhamento. A terceira fase é a diferenciação. A quarta fase é o jogo.
E a quinta fase é a inversão de papéis. Então, o meu objetivo aqui com essa teoria, tá, é mostrar para você que as nossas equipes e as pessoas que nós lideramos e gerenciamos, e nós também individualmente, passamos por todas essas fases. Vou dar um exemplo para você. Quando aconteceu o lockdown, a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia no mundo, fecha tudo, para tudo, qual foi a sensação que você teve de você? O caos. O que é o caos? O caos é o seguinte, ninguém está entendendo nada, as pessoas estão com medo, eu não sei qual é a referência, eu nunca passei por isso antes, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu posso. E aí? Quando a tua equipe está em caos, a tua postura como líder precisa ser uma postura adequada para uma equipe ou para uma pessoa em caos. Segunda fase é o estranhamento. O que é o estranhamento? Eu já passei do caos. Agora eu estou entendendo que a coisa mudou, mas ainda não está confortável. Sabe, eu estou tentando entender qual é a diferença de um cenário para o outro. Eu estou tentando entender se a forma como eu atuava antes não é melhor do que esta. Estão entendendo? Eu estou dando o exemplo da pandemia, pessoal, mas todas as vezes que você troca de software, todas as vezes que você contrata um gerente, todas as vezes que chega um membro novo na equipe, todas as vezes que chega um gerente novo, todas as vezes que você troca de sistema, todas as vezes que você monta uma estratégia digital, você vai ter gente em caos, você vai ter gente em estranhamento, você vai ter gente em diferenciação. Diferenciação, as pessoas já evoluíram mais um pouco. Elas estão aceitando, só que elas estão numa outra vibe, que eu já vou explicar o detalhe de cada uma dessas fases. Quarta fase é a fase do jogo. As pessoas já entenderam, elas já fizeram a leitura do cenário e agora elas já estão jogando, ok? É exatamente a fase que nós estamos vivendo agora como varejo. Nós já entendemos qual é a dinâmica, já entendemos que tem dinheiro no mercado, já entendemos que isso pode durar, conforme o pessoal do GPA falou, pode ser que dure até março, abril, pode ser que se estende, mas vamos jogar esse jogo, a gente já entendeu o dinamismo. E por último, a versão mais madura de uma equipe ou de uma pessoa é a inversão de papéis. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que essa fases de grupo significa? Significam estágios de amadurecimento, tanto da equipe quanto do indivíduo. Então, você pode ter uma equipe, por exemplo, de 5 pessoas. Você pode ter 2 pessoas em caos, uma em estranhamento, uma em jogo e outra em inversão de papéis. Ou você pode ter a equipe toda em caos ou a equipe toda em jogo. Qual que é o grande pulo do gato? O grande pulo do gato é eu, como líder, ou como gestor, entender qual é a fase que a minha equipe, que o meu negócio se encontra, para que eu possa me adaptar ou ter uma postura adequada para cada uma das fases. Vamos lá. Para cada fase de grupo, você, como líder, precisa adotar uma postura. Você não tem muito tempo de aprendizado, tá? Então, vamos evoluir aqui um pouquinho. Na fase do grupo caos, e aí, pessoal, só um detalhe. Na fase de grupo, tá? A gente chama de grupo, mas pode ser fase individual ou até mesmo fase do negócio, tá bom? Então, na fase de grupo, ou do indivíduo, é o que a gente chama de caos ou caótico. O que é um caos caótico? É um caos, mas ele tem uma certa ordem, tá? As pessoas, elas têm um sentimento que é o medo. A emoção básica desta fase de grupo é o medo. E no medo, o que as pessoas fazem? Ou elas atacam, ou elas defendem, entram na defensiva, ou elas paralisam, não é? O que aconteceu lá na pandemia? Quando tudo fechou, teve gente que foi para cima, já se reinventou, criou produto novo, já contra-atacou. Teve gente que ficou, opa, espera um pouquinho, eu vou ficar na minha defensiva aqui, eu vou proteger o que eu tenho, eu vou vender um patrimônio, eu vou segurar aqui, espera um pouquinho, né? E tem gente que paralisou. Teve gente que entrou em depressão e falou, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Estou paralisado, né? Então, quando todas as vezes que você provoca uma mudança dentro da sua equipe, seja de tecnologia, seja de estratégia, seja de pessoas, muita gente entra em caos. Você pode até não saber disso, mas sim, entra. Então, você troca um gerente, vem um gerente novo, e aí? Então, o que essa pessoa vai fazer? As pessoas estão com medo. Então, com medo, elas não falam o que elas pensam. Todos são sociais, né, são educados. Né, as pessoas não expressam o que elas pensam. Se existe algum tipo de conflito, elas não mostram, ok? O que caracteriza essa fase do caos?
desconhecimento. Por que elas estão em caos? Porque elas não conhecem aquilo que é novo, ou elas não têm histórico, elas não têm precedente. Não é isso? Quando a pandemia aconteceu, o que mais incomodava? E ainda o que incomoda? Não tem precedente. Se eu pegar o coronavírus, qual vai ser a reação? E aí? Qual foi a última vez que aconteceu uma pandemia, né? Na história recente? Ninguém nem lembra. Teve uma isolada aqui, teve a gripe espanhola, teve aquela outra tal, mas não tinha mais precedente, a gente não sabia. Essa geração nunca lidou com uma pandemia. Então, a necessidade básica das pessoas que estão em um cenário de caos é o afeto. Então, se você tem uma equipe em caos, se você tem pessoas na sua equipe que está em caos, você, como líder, tem que trazer para perto. Quais são as perguntas que você, como líder, deve fazer? Pessoal, quais são os obstáculos que nós temos que avançar? Então, por exemplo, se você tem uma equipe em caos, estão comendo, elas estão reagindo, elas não estão produzindo, a performance está baixa. Você, como líder, tem que fazer perguntas. Gente, vamos lá, vamos entender quais são os obstáculos que a gente tem que ultrapassar. A loja está fechada, nós vamos ter que vender com jeito. Dá para vender pelo WhatsApp? Olha o chá aqui, CH. Qual é o chá que nós temos que ter? Que competência a gente tem que ter? É uma tecnologia? É uma habilidade? Né? É uma atitude que a gente tem que ter? Quais são os recursos necessários? O que nós vamos precisar? Quais são os pontos que nós devemos cuidar? Do que nós não vamos poder descuidar? Faz sentido, pessoal? Então, ter o papel como líder para pessoas e equipes que estão em caos é o papel de apoio e, principalmente, saber fazer as perguntas certas. Qual que é a sua conduta como líder? É administrar as expectativas, orientar, dar informações claras, né? Informações essas que precisam e na quantidade suficiente. Não adianta você entupir de informação que esse povo não vai assimilar. Ter disponibilidade para treinar, para acompanhar, ok? As pessoas em caos precisam de um norte. Pergunta: você, como líder e como gestor, está sendo um norte, uma bússola para a sua equipe? Está chamando a sua equipe para fazer parte dessa construção? Segundo estágio das fases de grupo é o estranhamento, ok? Então, no estranhamento, qual é a emoção básica do estranhamento? É a raiva. Olha que engraçado, né? Depois que as pessoas passaram daquele momento de medo da pandemia, veio a raiva. Tanto que você vê pessoas, né? Eu vou sair sem máscara. Eu vou lá no bar, lá mesmo. Eu vou fazer o churrasco com a minha equipe, porque eu não aguento. É a raiva. Faz sentido isso ou não? Na raiva, as pessoas agridem, elas reclamam, elas ironizam, fazem piada, elas se distanciam. Se você tem uma equipe em estranhamento, ou se você tem pessoas na sua equipe em estranhamento, elas não se comprometem, elas fazem piada pelas suas costas. Faz sentido ou não? Elas reclamam da mudança que você fez. E a emoção é a raiva. Por quê? É a raiva. Porque é o seguinte, ela não está no ambiente ideal, ela queria outra realidade. Só que ela vai ter que jogar aquele jogo. Então, não existe o colo idealizado. Ela vai falar assim, né? Não é o que eu quero. Tá, mas e aí? Você vai fazer? Vou ter que fazer, né? O chefe falou. Faz sentido ou não? A autonomia ainda não existe. Ainda existe uma insegurança. O que caracteriza essa fase do estranhamento? Dúvidas, desconfianças, resistências, questionamentos. O grupo ou as pessoas começam já a ter uma certa autonomia. Que tipo de pergunta você, como líder, tem que fazer para uma pessoa que está em estranhamento? E aí, o que você propõe, então? Né? Você vem lá, pessoal, agora nós vamos ter aqui o mercado shopping, né? Estou dando um exemplo. Alguém fala, mas e aí nós vamos concorrer com a própria internet? Você pode devolver para a pessoa, tá, e o que você propõe? Faz sentido ou não? Quais são as ações que você acha que a gente deve fazer? E aí, pessoal, um dos maiores responsáveis pela falta de engajamento das equipes dentro do varejo, sabe o que é? O próprio líder, que ele centraliza todas as decisões, centraliza todas as informações, centraliza toda a responsabilidade e não provoca um ambiente de gestão compartilhada. Ou seja, as pessoas não se comprometem com aquilo que elas não fizeram parte da construção. O que significa isso? Que para que você possa ter uma equipe comprometida, você vai ter que trazer a sua equipe para ajudar a construir a sua estratégia. É isso que nós fazemos dentro das organizações aqui, como o IBGL, como Instituto. A gente leva uma cultura de gestão onde o varejo consegue montar, cada gerente de loja consegue montar a sua estratégia com a sua equipe, trazendo o engajamento da sua equipe. É muito mais fácil, é muito mais leve. Então, a postura do líder deve ser exatamente a de auxiliar na dificuldade e ajudar a equipe a refletir individualmente e em grupo quais são as vantagens, quais são as desvantagens,
Por que que era daquele jeito e agora é desse jeito? Por que que essa estratégia foi construída? Ok? E quando alguém questionar, você responde, mas devolve a pergunta. O que que você propõe? Tem gente que reclama muito na sua equipe? Quer acabar com a reclamação? Deixa ele decidir. Fala, vem cá, o que que você propõe? Faz sentido, pessoal? A habilidade de liderança vai determinar o grau de eficácia da sua equipe. Vou repetir isso. A sua habilidade de liderança vai determinar o grau de eficácia da sua equipe. Beleza? Vamos para a terceira fase, para o terceiro estágio. O tempo está voando, né? Já vai mandando a sua pergunta aí, que daqui a pouco eu vou responder. A Débora pode me ajudar aí com as perguntas, né? Para ela poder ir separando aí o que o pessoal tem de dúvidas, ok? Faz sentido, pessoal, tá muito teórico o negócio aqui. Eu estou colocando coisa prática de o que acontece todo dia lá no chão de loja, lá no varejo, tá? Diferenciação é a terceira etapa de uma equipe que vai amadurecendo. Nesse momento, a equipe ela já enfrenta turbulências, ela já faz testes, ela já começa a pinar. Qual é a emoção básica desse momento? É a tristeza. Aqui as pessoas já passaram da raiva, já passaram do medo, agora elas estão assim, fazer o quê? Já que esse é o jogo, né? Então vamos ter que jogar. Então, já não se coloca a culpa no outro, né? Mas sim, agora as pessoas entenderam, elas têm a sensação de que a responsabilidade pela mudança são delas. Faz sentido? Então, aqui, iniciam-se também alguns conflitos, pois o que eu quero, né, o que eu não quero vai ter que vir acompanhado. Sim, eu não quero fazer isso, mas eu vou ter que fazer, porque é nossa responsabilidade. Então, o que caracteriza essa fase? A compreensão, a percepção do que está ocorrendo. As pessoas elas se justificam, né? Ou tentam culpar os outros pelos fatos que elas estão vivenciando. Só que existe menos resistência. Então, o líder deve provocar a equipe fazendo perguntas. E aí, gente, como que nós vamos resolver isso? Pessoal, como que nós vamos avançar nessa estratégia? Na visão de vocês, qual que é o prazo que a gente precisa para cumprir tudo isso com excelência? Então, a conduta deve ser de administrar conflitos, né? Negociar os limites, mostrar para as pessoas que você tem o respeito delas e que você respeita elas e, principalmente, gerar um ambiente onde elas podem compartilhar. O seu papel como líder aqui é de orientador. Quarta fase do jogo, e a fase gostosa, quarta fase de grupo é o jogo, e é uma fase gostosa. Porque no jogo, as pessoas já entenderam, elas já estão discutindo regras, elas já estão contribuindo, elas estão questionando para poder melhorar, elas estão engajadas. Qual que é a emoção? Alegria. Elas entenderam qual é o jogo, entenderam qual é o teu papel, e cada uma vai para cima da sua área de responsabilidade, evoluindo. O que caracteriza essa fase, a fase de grupo jogo? Experimentar novas respostas, descobrir novos caminhos, empolgação, teste de capacidade. Então, a equipe começa, né, a testar, a gerar ali uma autonomia. Sabe quando o filho, não sei se você já ensinou seu filho a andar de bicicleta, né? Ou quando você estava andando de bicicleta, que você já estava mal pedalando sozinho e já estava dizendo, pai, tio, sem as mãos. Você estava no jogo, você entendeu como funciona e já estava, inclusive, fazendo testes, né, de desafios de novos degraus. Então, qual que é a pergunta que o líder deve fazer? E aí, gente, como é que nós vamos resolver? Quais são as regras? Você sabe quais são as regras? E aí, o que você aprendeu? Bota em prática e dar espaço para a equipe performar, ok? O papel do líder aqui deve ser de estimular, não de centralizar, soltar, de delegar. Acompanhe de perto, oriente, ajude, corrija os rumos, mas deixe jogar. Tá? Crie novas situações. Nós implantamos uma ferramenta dentro das empresas chamada Comitê de Gestão. A gente tem um aplicativo que vem embarcado com essa metodologia, onde a gente ensina o gerente de cada loja a fazer uma reunião semanal, onde dentro dessa reunião ele vira para a equipe e pergunta, e aí, o que você vai fazer de estratégico essa semana para ajudar a nossa equipe ou a nossa loja a buscar aquele resultado? E você, o que você vai fazer de estratégico? Isso serve para uma área de back-office, isso serve para uma área de marketing, isso serve para uma área de contabilidade, ok? Ou seja, a gente ensina por meio de um método, por meio de um software, e registrando e mensurando como que a equipe se engaja dentro dessa fase de grupo aqui, ok? E o comprometimento explode e automaticamente a produtividade vai lá em cima. E por último, a fase mais madura é a inversão de papéis.
O que é a inversão de papéis? É a maturidade, onde a emoção é o afeto, onde você já tem pessoas se colocando no lugar da outra, exercendo a empatia, ok? E dizendo, não, deixa que eu faço para você, eu te ajudo. Não bateu a meta? Cara, vamos te ajudar. E eu faço a analogia com um jogo de futebol. Eu sou um atacante, mas eu vou ter que voltar para a defesa para ajudar a marcar. Entendeu? Não é meu papel fazer isso, mas eu vou voltar para fazer isso. Faz sentido? Eu estou comprometido a tal ponto de que eu me disponho até a ajudar se for preciso, e colocar no lugar do outro se for preciso. Poucas equipes conseguem chegar nesse nível de maturidade. O que caracteriza essa fase? As necessidades, elas não estão mais centralizadas no líder, mas elas no próprio grupo. Então, o grupo sabe o que tem que fazer e o grupo joga esse jogo. E o próprio grupo dá proteção um ao outro. Qual que deve ser a conduta e a postura do líder nesse momento? Supervisionar, estimular a absorção de novos conhecimentos, né? Autoconfiança, se afastar, delegar, deixar a sua equipe jogar o jogo. E permitir que cada um tenha mais liberdade de ação para que você possa gerar um ambiente de estímulo. Ou seja, aqui a sua equipe não precisa mais de babá. Aqui a sua equipe já tem autonomia suficiente, já estão grandinhos o suficiente para avançar. Faz sentido, pessoal? Bom, deixa eu botar a minha tela. Então, assim, quando se fala de gerenciamento e liderança, a gente acha que nós vamos... Né? Tem gente que fala assim, por exemplo, nós implantamos um programa de desenvolvimento de líderes dentro das empresas que dura 8 meses. Todos os meses a gente tem um encontro, e dentro desse encontro a gente entrega técnicas, ferramentas e conceitos, e aí cada líder tem ali 30, 40 dias para executar e exercer aquilo que ele aprendeu. Quando a gente fala de gerenciamento e liderança, as pessoas acham que, eu vou comprar aqui uma latinha que vai vir dentro um conjunto de ferramentas para gerenciar. Liderança está muito mais ligada à sua postura, ao seu nível de maturidade, à sua percepção, ao seu caráter, à sua coerência, a quem você é. Para que você possa liderar, você precisa desempenhar o papel, a arte do ser. Agora, para gerenciar, você precisa dominar ferramentas, técnicas e conceitos. Então, para encerrar, pessoal, a diferença entre liderança e gerenciamento. Quem lidera, desenvolve pessoas, desenvolve times. Inspira, motiva, engaja. E quem gerencia, controla, supervisiona. Mundo ideal, que você possa ser um gerente, líder, ou uma gerente, um gestor que lidera. Tudo bem? E aí, Débora, temos perguntas aí? O que você acha? Eu sou suspeita para falar desse conteúdo, né? Eu gosto muito disso, gestão de pessoas, acredito que é exatamente isso que você disse, Fabiano. Os resultados vêm através das pessoas. E essa coisa do ser, né? Essa pandemia também trouxe um fenômeno para a gente, é o fenômeno do ser. As pessoas despertaram de um jeito para o desenvolvimento pessoal impressionante. Essa coisa da autenticidade fez com que as pessoas olhassem diferente para as marcas também, que são as que são autênticas e aquelas que só copiam, né? Então, se a gente olhar numa escala de dentro para fora, se você tem um líder que sabe ser líder, automaticamente isso vai se refletir lá no consumidor final também. Brilhante. Temos pergunta sim. A pergunta é: quando um líder não está alinhado com o propósito da empresa, não aceita críticas ou não gosta de ser cobrado, a sua visão, como que essa situação tem que ser abordada aí pela empresa, ou até mesmo o gestor do gestor? Porque essa questão do propósito é séria, né? Perfeito. Lembra que eu falei dos 4 tipos de funções do gestor? Pode ser que esse gestor se enquadre no segundo tipo, que não tem os valores da empresa, né? Ele não está alinhado com o propósito da empresa, mas entrega o resultado. O que o Welch falou? Esse cara eu mando embora. Beleza? Por quê? Porque ele entrega o resultado, mas ele não está alinhado com o propósito. Ele vai dar trabalho lá na frente. A minha sugestão é, chame essa pessoa para uma conversa franca. Chame essa pessoa, porque às vezes ele pode não estar... O que é não estar alinhado com o propósito da empresa, na sua visão? De repente, escute ele. O que te incomoda aqui na empresa? O que te incomoda? Por que nós temos esse propósito, nós temos essa linha de pensamento, e você com as suas atitudes, você com aquilo que você tem demonstrado, está em desalinhamento. O que está acontecendo? Você não sonha mais com o nosso sonho? O que está acontecendo? E aí você vai tomar uma decisão com base. De repente, pode ser apenas um mal entendido. Ok? Pode ser, de repente, um ruído de comunicação. Ou, de repente, você vai ter certeza que essa pessoa, ela entrega os resultados, mas ela não serve para a instituição.
Então, muitas empresas pagam um preço alto por manterem no seu time, elas se tornam reféns de pessoas que não estão alinhadas com o propósito apenas em função do resultado que elas geram. Isso é um perigo. Você falando de escutar, você falando de comunicação, me faz lembrar de uma ferramenta que é fundamental, eu creio que também seja essencial para transitar nessas fases que você trouxe para nós, que é o feedback, né? Não tem como você liderar, não tem como você construir times, é impossível você construir uma equipe de alta performance sem você ter uma cultura de feedback. A gente erroneamente não tem o hábito, né? O mercado não tem o hábito de trabalhar com feedback. A gente acha que feedback ou é um elogio ou é corrigir, né? Apenas pura e simplesmente. Não, feedback é uma ferramenta. Tem técnica para aplicar feedback, tem períodos, né, para você aplicar feedbacks, e você não vai conseguir construir uma equipe de sucesso sem esta cultura. E vale lembrar, Débora, que esta nova geração que está entrando no mercado de trabalho depende de feedback. Elas querem receber feedback. Ô Fabiano, você falou aí do feedback. É uma curiosidade que eu tenho. É o brasileiro, por conta de nós sermos muito mais emocionais, às vezes, ter dificuldade aí de lidar com não, ou alguns assuntos conflituosos. É o brasileiro que tem dificuldade para lidar com o feedback ou não? Realmente essa não é uma ferramenta tão fácil de ser aplicada quando a gente fala de gestão das emoções. Olha só, Débora, nós podemos falar isso com um pouco mais de propriedade, que nós atendemos empresas no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, eu vou te dizer aqui, tá? O mercado americano, por exemplo, ele é mais direto. Eles não têm dificuldade de falar não, tá? Então, lá também tem desafios de aplicar feedback, ok? Porém, eles sofrem menos. Por quê? Porque eles já são mais diretos, já no dia a dia mesmo. Né? Aqui não, aqui nós somos mais emocionais, mais emotivos, passionais. E o que acontece? Aqui nós temos dificuldade para falar não. Uma pessoa para falar não para você, ela conta história, dá volta, ok? Enfim, então, na verdade, no mercado brasileiro, nós sofremos mais por dois motivos. Primeiro, porque não é um hábito, não é da cultura de gestão, né, sul-americana, já ter esse hábito, a cultura do feedback enraizado. Então, tem técnica para isso. E segundo, porque nós temos muita emoção envolvida no negócio, tá? Ótimo. E esse assunto rende, hein? Sim. Fabiano, vamos ver qual é a sua frase, destaque aqui. O que será que o Fabiano falou? Fiquei curioso. Pessoal, foram várias. A sua habilidade de liderança vai determinar o grau de eficácia da sua equipe. Resumidamente, é gestão estratégica de pessoas. Sim. Obrigada, Fabiano. Valeu.